Vou dar mais um minutinho, tá? Só para esperar o pessoal entrar, a gente já começa. Bem, vamos lá, gente. Módulo 15, página 26, a gente vai continuar com a estática. Semana passada a gente viu a estática de um ponto material, agora a gente vai ver de um corpo extenso. Então, esse primeiro slide vocês já tiveram na aula passada, tá? A estática é a parte da mecânica que estuda as condições de equilíbrio de um corpo. Ela é fundamental para saber se o corpo em estudo se comporta. A estática, para entender a estática, é fundamental saber se ele é um ponto material ou um corpo extenso. Ponto material é aquele elemento que não tem dimensões, ou eu posso desprezar essas dimensões. Um corpo extenso é aquele que as dimensões são relevantes no problema. Tá? Então, para o ponto material, só tem uma possibilidade de movimento, que é o objeto se mover para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. No corpo extenso, além desse movimento para cima e para baixo, direita, esquerda, para frente e para trás, ainda existe a rotação do corpo, que é ele girar em torno de si mesmo. Vamos lembrar o equilíbrio de um ponto material. Desculpa. Equilíbrio de um ponto material. Ainda bem que eu estou longe agora, né? Senão vocês iam sair correndo da sala. A condição de equilíbrio de um ponto material é que a força resultante sobre ele seja nula. Então, se eu somar todas as forças, tem que dar zero. Ou seja, todas as forças para cima são iguais às para baixo. Todas as para a direita são iguais às para a esquerda. Tá? Resultante das forças tem que ser zero. Isso para o ponto material. Agora, matéria nova, para o corpo extenso. Um corpo extenso, para eu equilibrar ele, eu tenho que ter certeza que ele vai ficar parado, que ele não vai subir, nem descer, nem ir para frente, nem para trás. Ele também não vai rotacionar, como todos esses objetos que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Mas às vezes eu posso ter objetos com maior massa do que outros. Ó, essa caixa vermelha aqui é bem maior do que essas pequenininhas. Se são feitas de mesmo material, ela tem uma massa maior. Então, para equilibrar, eu tenho que colocar várias pequenininhas. Aqui, ó, tem o mesmo tamanho, mas provavelmente essa daqui tem uma massa bem maior do que as outras para estar em equilíbrio. Então, para estar em equilíbrio agora, eu tenho que olhar para as forças, como eu olhava antes, mas eu também vou ter que olhar para uma grandeza que mostra a rotação de um objeto. Essa grandeza é chamada torque. Tá? Então, a gente vai ver o torque no próximo slide. Momento escalar ou torque de uma força. Para um corpo extenso, existe a possibilidade de movimento de rotação dele. E essa capacidade de uma força em provocar a rotação de um corpo extenso é medida por uma grandeza física chamada ou momento escalar ou torque de um corpo. Tá? Então, o torque de um corpo tem vestibular que usa essa letra, ó, tal como torque, que a gente já usou ou vai usar para o trabalho. Tá? Já usou, né? Termodinâmica, já usou. Mas a maioria deles usa a letra M maiúscula como torque, mas enfim, o exercício vai deixar bem claro que aquilo que ele está falando é o torque ou o momento escalar. O torque é força vezes distância. É em módulo, tá? O valor da força vezes a distância. Esse mais ou menos é a direção de rotação dele só. Tá? Condições de equilíbrio de um corpo extenso. Então, essa linha aqui já tinha na aula passada. Ó, a resultante de todas as forças tem que ser nula. Tá? Já tinha isso aí. E a gente inclui a segunda linha. A soma dos torques de todas as forças externas atuantes no corpo em relação a um polo é nula. O polo é aquele ponto onde o objeto vai girar, ou ele pode girar. Ou, claro, poderia girar, né? Porque a gente vai estudar o objeto parado sempre. Então,
o polo é aquele ponto onde ele poderia ir para um lado ou para o outro, girar em torno daquele ponto de equilíbrio. Tá? Então agora eu tenho duas condições. Ó. As forças, se eu somo elas, tem que dar zero. E os torques que são criados para um lado são iguais aos torques para o outro lado. Porque daí na hora que eu somo tudo, isso dá zero. Então, são duas condições para que o corpo extenso esteja em equilíbrio. Tá? Isso daqui é a força e esse carinha aqui de baixo é a distância. A gente chama de braço. Tá? A maioria dos vestibulares chama de braço, que nada mais é do que uma distância entre a força e esse ponto de giro aqui, que é o polo. Tá? Nada mais é do que a distância entre a força e o polo. Tá bom? Bem, tirem um print e acho até que a gente já vai para exercício. Ah, não, vou colocar um exemplo para vocês. Vou colocar um exemplo do que vocês fariam para resolver. Ó. Polo no ponto de apoio da gangorra. A gangorra está aqui, ela pode girar em relação a esse ponto, então ó, aqui está o meu polo, ok? Ela pode girar para um lado ou girar para o outro, dependendo dos objetos que eu coloque aqui. Vamos definir o peso da gangorra como PG, e o peso da gangorra está no meio dela, então está exatamente em cima do polo. Momento ou torque nulo para normal e para o ponto de apoio, PG da gangorra, pois eles estão no polo. Qual é a distância entre essa força aqui e o polo? Zero. Qual é a distância entre essa força aqui e o polo? Zero. Então, se a distância é zero, significa que o torque, tanto desse aqui quanto desse, vale zero. Professor, eu estava pesquisando uns motores para utilizar no meu TCC e ele dava um valor de torque de 1,5 kg centímetro, por exemplo. O que isso significa? Provavelmente deveria estar assim, ó. O torque era de 1,5 quilograma força vezes centímetro. Quilograma força é a massa de quilograma vezes a gravidade local, tá? Então, força em newtons, quase em newtons, né? Porque deveria ter a gravidade, mas isso daqui então é a força e isso aqui é a distância. Ó, a formulinha. Torque é força vezes distância, tá? Quilograma força é uma força e o centímetro é uma distância. Só não está nas unidades do sistema internacional. A unidade no sistema internacional deveria ser Newton-metro, tá? Mas eles colocaram em uma unidade que não é internacional. Mas continua sendo força vezes distância, tá bom? Continua sendo torque, né? Continua sendo torque. Bem, então como o peso da gangorra e a normal na gangorra, elas estão exatamente em cima do polo, elas não criam torque, tá? Isso aqui é importante. Toda força que tiver exatamente no ponto de giro, ela não cria torque. Tá? Agora, coloco um objeto do lado esquerdo. Ele tem um peso, vou chamar de P1, e ele está a uma distância D1 do polo. Coloca um outro objeto do lado direito. Ele está a uma distância P2, desculpa, ele tem um peso P2 e está a uma distância D2 do polo. Se eu falo que isso aqui está em equilíbrio, então o torque criado por isso daqui tem que ser igual ao torque criado por esse. Porque se forem iguais, ó, esse carinha está tentando empurrar a gangorra para cá, girar dessa maneira. E o elefante está tentando girar a gangorra dessa maneira aqui. Se isso está em equilíbrio, esse cara aqui é igual a esse. Tá? Os torques do verde e do vermelho são iguais. Tá bom? Então, ó,
O elefante tenta girar no sentido anti-horário, essa barra da gangorra, e o Bull Terrier, comendo pipoca, está tentando girar no sentido horário, essa barra. A soma dos torques anti-horários tem que ser igual à dos torques horários. Então, ó, horário. Aqui está com cor diferente, né? Ah, não, está em azul. Ó, azulzinho, P1D1, o anti-horário. Verde, P2D2, horário. E isso aqui tem que ser igual. Se isso aqui não for igual, se for diferente, esses objetos estão girando. Essa gangorra aqui, ó, ela não está parada. Ou ela vai girar no sentido horário ou no anti-horário, vai depender de quem ganha, né? Depende de quem ganha. Isso aqui precisa ser verdadeiro para tudo isso estar estático, tá bom? Então, torques para um lado igual a torques para o outro. E tem o segundo também, né? A soma das forças para cima tem que ser igual à soma das forças para baixo, porque a força resultante tem que ser zero. Então, para cima eu tenho normal. E para baixo eu tenho todas essas três aqui. Então, normal igual a P1 mais P2 mais PG. A soma dos torques para um lado tem que ser igual para o outro e as forças para cima tem que ser iguais às forças para baixo. Então, basicamente, para resolver qualquer exercício de torque, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai de estática. Isso que eu coloquei em vermelho é o resumo das duas aulas que vocês tiveram, tá? Tanto da semana passada quanto dessa. Porque essa é uma extensão, ela inclui mais coisas que você precisava usar na outra. Na outra, a gente só precisava usar isso, né? A resultante tem que ser zero, então força para um lado igual para o outro. Agora a gente incluiu os torques também. Torque no sentido horário tem que ser igual a no sentido anti-horário. Se eu tivesse mais forças criando torques, eu ia colocar elas aqui também, tá? Os torques dela também, tá bom? Então, aqui o quadradinho aqui embaixo está o super ultra resumo das duas últimas aulas que vocês tiveram. Deixa eu montar o quadradinho. Aqui, pronto. Quem quiser tirar print, manda bala aí. Bem, vamos lá. Vamos para exercício. Observe a tirinha. A Mônica é gorducha, gorducha, gorda. Que maldade. Suponha que os três garotos sentados do lado direito do balanço têm uma massa total de 90 kg. O centro da massa dos três se encontra a tábua do balanço é homogênea e está apoiada no seu centro de massa no suporte. O centro de massa da Mônica se localiza a 1,8 metros do apoio central do balanço. O valor da massa da Mônica em quilogramas para que a tábua do balanço fique em equilíbrio na horizontal é aproximadamente igual a... Então vamos lá. Primeira coisa, ele falou que a tábua está em equilíbrio na horizontal. Aqui é a Mônica, que tem o peso dela, né, empurrando essa tábua para baixo, e isso aqui está a uma distância de 1,8 metros. Do outro lado, eu tenho o peso dos três garotos, apontando para baixo, empurrando esse lado da tábua para baixo, e eles estão a uma distância de 1,5 metros, ok? Pessoal, se está em equilíbrio, né? Ó, o exercício quer que fique em equilíbrio. Se está em equilíbrio, o torque criado por esse daqui tem que ser igual ao torque criado por esse. Os torques no sentido horário e anti-horário, se forem iguais, significa que esse carinha aqui está em equilíbrio, tá bom? Então, deixa o slide correr, ó. Aqui é o ponto de giro, eu tenho torque no sentido anti-horário, tenho torque no sentido horário. A soma dos torques em relação ao ponto de apoio deve ser nula. Então, peso 2 vezes distância 2 tem que ser igual a peso 1 vezes distância 1.
P2 é M2G. M2GD2 tem que ser igual a M1GD1. Aqui todo mundo tem G, não tem? Então eu posso cortar a gravidade dos dois. Fica M2D2, M1D1. Tá? O exercício está pedindo qual é a massa da Mônica. Ela é o 2, né? Ele me deu essa distância, ele me deu essa massa e me deu essa distância. Então, eu tenho tudo, menos a massa da Mônica. M2 vezes 1,8 é igual a 90 vezes 1,5. Vamos passar 1,8 dividindo? 90 dividido por 1,8 vezes 1,5, 90 vezes 1,5 é 135. Aqui, uma divisãozinha um pouco chata, eu faria 1.350 por 18, que dá 75 quilogramas. Então, ponto-chave para você resolver o exercício era você olhar para a Mônica e falar, putz, ela está tentando empurrar essa parte da gangorra para baixo. Você olhar para os 3 garotos e ver que eles estão empurrando essa parte da gangorra também para baixo. Então, eles tentam criar um movimento no sentido horário, enquanto ela está tentando criar um movimento no sentido anti-horário. Então, o torque criado por ela, para estar tudo em equilíbrio, o torque criado por ela tem que ser igual ao torque criado por eles. Se isso for igual, essa gangorra não gira nem para um lado, nem para o outro. Tá? Os torques precisam ser iguais para que isso não aconteça. Dúvida, gente? Dúvida, dúvida? Não? Ok. Vou dar um minutinho para terminarem de copiar. Vamos lá, então. Próximo exercício. Uma gangorra tem braços desiguais. No extremo A está sentado João, cujo peso vale 500 newtons. Então eu sei o peso dele aqui, ó, no ponto A. O ponto A está a 2 metros. Então eu sei força e distância. Quem sabe força e distância sabe o quê? Sabe o torque, né? O peso de Maria sentada no extremo B, para que a gangorra fique em equilíbrio na posição horizontal em relação ao normal na articulação, tem intensidades. Ele pede para considerar a gangorra articulada no ponto O e de peso desprezível. Então, ó, primeira coisa importante, essa gangorra aqui, essa madeira, não tem peso, tá? Porque se tivesse peso, eu teria que colocar o peso no meio dela e falar, putz, aqui está o peso da gangorra, tá? E daí esse peso, ó, está a uma certa distância de 1 metro, né? Do centro dessa gangorra, e daí ele criaria um torque. Mas o exercício falou, o peso é desprezível da gangorra, então não existe isso aqui. Se existisse, o peso teria que estar exatamente no meio dela. Tá? É uma pegadinha da questão, ele pode existir, tá? Normalmente até existe. Bem, vamos lá. Então, aqui está o garoto, aqui está a garota, o peso dele, ó, apontando para baixo, ele cria um torque no sentido anti-horário, enquanto ela está tentando criar um torque no sentido horário. Se isso aqui não gira, significa que o torque criado por esse tem que ser igual ao torque criado pela garota. Então, qual é a fórmula do torque mesmo? Torque é força vezes distância. É super simples essa forma, hein? Então eu tenho que calcular quanto vale a força que ele empurra para baixo e a distância que ele empurra. Qual é a força que ela empurra para baixo e qual é a distância que ela está do ponto de giro, né? Do ponto
de giro aqui, que é o polo. Então, tomando o ponto O como polo e a soma algébrica dos momentos em relação a O é nula, temos. Então, ó, torque do lado esquerdo vai ser PJ vezes 2, torque do lado direito vai ser PM vezes 4. No sentido anti-horário, PJ vezes 2, no sentido horário, PM vezes 4. O exercício falou para mim quanto vale o PJ. O peso do João, ó, tem 500 newtons. Então eu sei quanto é PJ, eu vou descobrir o PM. Já mato um item da questão, tá bom? Então vai ficar, ó, sentido anti-horário, sentido horário. 500 vezes 2 igual a PM vezes 4. 500 vezes 2 é 1.000. 1.000 dividido por 4, 250 newtons. Então a gente já sabe, já fez metade da questão, ó. Ou é letra A ou é letra E. Agora falta descobrir o segundo elemento. Ele pede, ó, para que a gangorra fique em equilíbrio na posição horizontal e a reação normal na articulação tem intensidades, então ele pede o peso da Maria e a reação normal na articulação. A reação normal na articulação é essa força que está segurando a gangorra, né, para a gangorra não cair, que é uma força normal que está exatamente aqui, ó, que é essa articulação que faz na gangorra. Pode chamar de normal, eu estou chamando de F0, tá? Mas pode chamar de N também, sem problema nenhum. Pessoal, eu tenho na estática duas coisas que eu posso usar. Os torques para um lado igual para o outro, e o segundo é o quê? Força para um lado igual para o outro. Só isso. Então, se eu já usei torque e achei só um elemento, eu vou ter que usar a outra condição. A outra condição de equilíbrio é a resultante é nula. Então, forças para cima são iguais às forças para baixo. O FO está para cima. O peso do João e o peso da Maria estão para baixo. Então, força para cima é igual a forças para baixo. FO é PJ mais PM. O PJ, o exercício já tinha dado, que era 500, e o PM, eu acabei de descobrir, vale 250. E isso dá um total de 750 newtons. Então, é 250 e 750. Isso dá a alternativa certa, letra A. Então, letra A, resultado final. Dúvida, gente? Dúvida, dúvida? Vou dar um segundinho para vocês copiarem, então. Nós usamos as duas condições de equilíbrio, hein? O torque, para um lado, tem que ser igual ao torque para o outro, e forças para um lado tem que ser igual às forças para o outro. A gente teve que usar tudo, porque ele estava pedindo duas forças ali no meio, né? Só uma, a gente achou só o peso da Maria, usando o torque. Dúvida, dúvida? Ok, beleza. Vamos para o exercício número 3. Ao praticar exercícios com barra, uma pessoa inadvertidamente colocou o peso maior em um dos lados da barra, como mostra a figura. Então, do lado esquerdo eu tenho 120 newtons, sendo que do lado direito eu tenho 100 newtons só. Então, ele colocou uma anilha aqui com uma massa maior do lado esquerdo do que do lado direito. Considerando que a barra seja homogênea, indeformável e de peso 100 newtons, pessoal, a barra ela tem peso. Onde eu coloco o peso dela? Exatamente no meio dela. Então, ela vai ter um peso
aqui, ó, exatamente no ponto C. Esse é o peso da barra, tá? Daqui a pouquinho do lado direito, onde eu vou mostrar um desenho só com as forças principais, e o peso da barra vai estar exatamente no meio dela, tá bom? Por quê? Porque o exercício fala que tem barra, tem peso, a barra tem peso, e ela é homogênea. Sempre que é homogêneo, o peso vai estar exatamente no meio dela, tá? Normalmente vai ser sempre homogêneo quando tiver peso. E que o ponto C seja o centro da barra. Ele está falando, ó, o ponto C, o centro da barra, exatamente para você lembrar, o peso vai estar no meio. As intensidades das forças supostas verticais FD e FE para que a pessoa deve aplicar na barra para mantê-la em equilíbrio na posição horizontal valem, respectivamente. O problema do exercício é que tem um monte de força aqui, não são só duas. Tá? Nos outros que a gente passou, tinha um de um lado, outro do outro, só duas forças e ponto final. Aqui vai ter um monte, tá? Aqui, ó, eu tenho a força que essa anilha faz para baixo, mas eu tenho a força que essa outra faz para baixo. Mas eu também tenho a força peso, que está aqui apontando para baixo. E eu tenho a força que essa mão faz para cima e eu tenho a força que a outra mão faz para cima. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 forças aqui atuando, e não duas só, como a gente estava trabalhando. Tá? A ideia da resolução é exatamente a mesma coisa. A ideia é só, primeiro, você vai fazer torque em um sentido vai ser igual ao torque no outro sentido. E vai tentar resolver por aqui. Se não der certo, você vai usar forças todas que estão apontando para cima são iguais a todas aquelas que estão apontando para baixo. Esses dois caras têm que ser verdade para que essa barra esteja em equilíbrio. Tá bom? Então, torque para um lado igual para o outro, força para cima igual a força para baixo. Com isso, é aqui, ó, é a cola do exercício, tá? Você resolve. Tá? Bem, eu vou começar aqui a resolver. Ó, aqui estão as forças. Deixa eu até colocar com cor diferente. Aqui está a força direita, que seria essa, da mão direita. Aqui está a força esquerda, que é a da mão esquerda. Daí eu tenho as anilhas aqui que geram um peso de 200 newtons, opa, desculpa, 120 newtons. Uma outra que gera de 100 newtons para baixo. E eu tenho a força do peso da barra, né? Deixa eu pegar uma cor que eu não usei, vermelho. Peso da barra que está exatamente no meio, como eu tinha comentado com vocês. Tá? Pessoal, a dica que eu dou para vocês é o seguinte. Essa barra, ela vai girar ou com esse eixo ou com esse. Então, eu vou selecionar um deles e eu vou fingir que ali é o eixo. E a força que está exatamente no eixo, ela não cria torque. Então, se eu coloco a mão direita dele aqui como eixo, essa força não vai criar torque, tá bom? Então, é isso que vocês vão ter que fazer, ó. Selecionei, coloquei o eixo aqui, deixa eu até arrastar um pouquinho essa seta, ó. Coloquei o eixo nesse ponto. Eu tenho o PE, que é essa força em roxo, tentando criar um torque anti-horário. E o PB, está tentando criar um torque horário. Agora, olha o FE. Esse FE está tentando criar no sentido horário ou anti-horário? Ele está tentando empurrar a barra para cima, não está? Essa força em verde. Então, essa força em verde cria um torque no sentido anti-horário. E essa força no o PD, que são os pesos da direita, elas estão tentando criar no sentido horário. Então, esse desenho aqui é o mais difícil de ser feito. Ó. Eu tenho essa aqui no sentido anti-horário e esta aqui também no sentido anti-horário. E daí eu tenho esse FD não vai fazer questão, né, porque ela está exatamente no ponto de giro.
eu tenho PB no sentido no sentido horário e o PD também no sentido horário. Então são duas que tentam girar num sentido e duas que tentam girar num outro sentido. Tá? Então eu vou ter que somar os torques dessas duas e igualar com o torque dessas duas. E por que, mais uma vez, e importante, por que eu não coloquei essa força aqui como torque? Porque ela está exatamente num ponto que eu estou chamando de ponto de giro. Tá? Eu vou fingir que é aqui que vai girar tudo, que pode girar tudo. Ah, professor, mas eu poderia fingir que é um outro local que pode girar? Sim, aqui, ó. Você poderia fingir que seria a mão esquerda dele, que poderia girar seria o eixo. E daí quem não criaria torque seria o verde, essa força em verde. Tá? Então, primeiro eu preciso definir onde está o meu eixo para saber se alguma força não cria torque nenhum. Tá? Nesse caso, colocando o eixo aqui, ó, essa força não cria torque. Se eu colocasse o eixo aqui, essa não ia criar torque. Tá bom? Bem, vamos lá. Então, ó, para o equilíbrio, a soma dos torques em relação ao ponto D deve ser nula. Então, vai ser torque, vamos colocar os azuis primeiro, ó. Vai ser PD vezes D, PB, desculpa, vezes D, e PD vezes 3D, porque olha a distância desse azul aqui, 3D. E para o outro lado, PE vezes D e o FE vezes 2D. Então, ó, 100 vezes D, cadê? Esse 100 aqui, ó, vezes D, e 100 vezes 3D. 100 vezes 3D. Isso é igual ao vermelho agora, ó, 120 vezes a distância, que é D, e a outra é quanto? FE vezes 2D. Notem que eu tenho um monte de D aqui, né? Então todo mundo tem D. Então eu posso sumir com D. Vai ficar 100 mais 300, que dá 400. 120 mais 2FE. Então, 400 é igual a 120 mais 2FE. Passa o 120 para o outro lado, ele vai ficar negativo. 400 menos 120 dá 280. 2FE é 280, então FE é 140 newtons. Tá? FE, 140 newtons. O exercício não é um exercício muito bem elaborado, não, porque o aluno fez isso, ele já descobriu a alternativa, né? Não tem mais nenhuma com 140, olha que absurdo isso. 140, a gente já viu que é letra D, tá? É feito de maneira estúpida, um exercício bom nunca entrega com uma informação já a resposta. Como que você acharia outra? Você pode fazer o seguinte, o resultante das forças tem que ser o quê? Tem que ser nula. Então, forças para cima são iguais às para baixo. É só olhar todo mundo que está para cima e colocar igual a todo mundo que está para baixo. Então, ó, quem está para cima? FD e FE. Quem está para baixo? O peso de todo mundo. PE, PB e PD. Eu sei, de todos esses elementos que eu coloquei, ó, eu sei o FE, eu sei o PE, o PB e o PD. Então, matei a questão. Forças para cima são iguais às forças para baixo. Tá? Vai ficar 120 do PE, 100 do PB e 100 do PD, isso dá um total de 400, não, de 320. Faltou substituir o FE, né? O FE vale quanto? 140, que eu acabei de descobrir no primeiro item aqui, ó. 140, FD mais 140 igual a 320. Vamos passar o 140 para o outro lado, vai ficar negativo. E 120, 320, desculpa, menos 140, isso dá 180 newtons. 180 newtons e 140 newtons, alternativa certa D, a gente já sabia que era a letra D, né?
Num exercício desse tipo, gente, você achou 140, você já vai marcar D, daí você fala, putz, que legal, já matei a questão sem nem mesmo. Se você tiver tempo sobrando, faça o outro. Porque que se você não acha 180 aqui, você fez alguma porcaria na primeira parte, está totalmente errado, tá? Então, é, se puder, se tiver tempo sobrando, se não tiver, já marca a alternativa e ponto final. Mas se tiver tempo sobrando, procura outra informação. Porque se ela não bater, significa que pode ser que você tenha errado aqui a primeira, tá? E a primeira era mais difícil, que era de torque, né? Então, é isso. Pessoal, dúvida? Eu quero relembrar vocês, quem precisar de ajuda nessas férias, me procurem no Insta, mandem mensagem lá, que assim que possível eu respondo, tirem uma foto do exercício para me ajudar, né? Não adianta falar, professor, exercício tal, de tal página, de tal ano, de tal universo. Tira uma foto, manda lá para mim, fala, professor, não entendi por que deu a letra A. Para mim tá dando a letra tal, e daí eu tento resolver à mão, tiro uma foto e mando para vocês, tá bom? Eu vou estar sempre à disposição de vocês. E estudem bem para nessas férias, aproveitem as férias para colocar a matéria em dia, tá? E tem o exercício 4. Espera, eu achei que tinha acabado. Foi mal, gente. Tem exercício número 4. Eu estava achando que tinha acabado. Um móvel simples é montado em uma cordinha de teto ao teto, sustentando uma vareta fina homogênea de 1,2 metros em seu ponto médio. O móvel tem 4 adornos pendurados, indicados por 1, 2, 3, 4 na figura, com massas respectivamente iguais a 10, 20, 30 e 40 gramas. Os adornos 1 e 3 estão nos extremos opostos da vareta. O adorno 2 está a 30 centímetros do extremo direito. Então, o adorno 2 está a 30 centímetros aqui. A que distância em centímetros em relação ao ponto da corda, ponto O, deve estar o adorno 4 para que a vareta fique totalmente horizontal? Ele pediu para usar a gravidade 10. Então, primeira coisa importante, aqui é o ponto de giro, né? Desse móvel, desse elementozinho aqui que fica no teto pendurado e que vai estar em equilíbrio. Então, todas as distâncias vão ser em relação a isso. Vai ser essa distância, essa, essa e essa, ok? As distâncias estão aí. Então, vamos lá. Aqui, mais uma vez, ponto de giro está aqui. O exercício falou que tudo é 1,20 m, então metade é 60 centímetros, né, de cada lado. Então, o P3 está a 60 e o 2, o objeto 2, está a 30. O P1 está a 60 centímetros e o P4 a uma distância X, que é o que eu quero descobrir. Tá? Se você analisar, o P1 está tentando girar no sentido anti-horário e o P4 também. E o P2 no sentido horário e o P3 também. Então, todos os torques criados por esses dois têm que ser igual aos torques criados por esses outros dois. Tá? Então, a soma dos torques em relação ao ponto O deve ser nula. Então, torque para um lado é igual para o outro. Para um lado, vai ser a massa dele vezes a gravidade, P, vezes a distância, de 60 centímetros. E o 4 é a massa do 4 vezes a gravidade, que é o peso, vezes a distância, que vale x. Do segundo, do P2, é a massa vezes a gravidade vezes a distância, 0,3 metros, né? Ou 30 centímetros. E o 3 é a massa dele vale 30 gramas, né? 30 vezes 10 vezes 0,6. Pessoal, todo mundo tem G, então eu posso simplesmente cortar o G de todo mundo. Tá? Vai embora o G, que todo mundo tem G. E vai ficar 10 vezes 0,6, que dá 6. 40 vezes x. 20 vezes 0,3, que dá 6.
e 30 vezes 0,6, que dá 18. Agora vamos passar esse 6 com esse 6, a gente já pode até cortar também, né? Ó, 6 com 6, que quando passa para lá fica negativo, mais com i menos iguais, somem. 40x igual a 18. X é igual a 18 dividido por 40, vai dar 0,45, ou seja, 45 centímetros. E isso dá para a gente, alternativa certa, letra E. Então, letra E como resposta final. Dúvida, gente? Dúvida, dúvida? Essa linha aqui é bem difícil escrever, tá? Você analisar os torques de todo mundo, escrever ela bonitinha, é difícil, muito difícil. Então, na hora que estiverem fazendo um exercício de torque, deem muita atenção para, na hora que você for colocar torque para um lado igual a torque para o outro, porque é essa daqui que faz os alunos, a maioria dos alunos errar, tá bom? Então, atentos à primeira linha e só, porque você sabe que o torque criado numa certa direção tem que ser igual ao torque criado na outra direção. Para o cara não estar girando, esse daqui tem que ser igual a esse. Os torques para um lado tem que ser iguais aos torques para o outro. Bem, tirem um print então. E mais uma vez, quem precisar, eu mandei aí, ó, Prof. Dalarme no Insta. E precisando é só mandar mensagem lá. Tá bom? Dúvida, gente, dúvida, dúvida. Certeza, ninguém tem dúvida. Boas férias para todos, tá? Descansem, aproveitem. Valeu, Igor. Obrigadão. Boas férias também. Estuda aí, precisou de ajuda, manda lá, tá bom? Sempre. Precisou de ajuda, só mandar. Até mais, gente. Tchau, tchau. Falou, Gui. Tchau, tchau.